Certo dia, um adolescente de 15 anos é picado por uma aranha radioativa durante uma exposição em um laboratório de ciências, o que faz com que seu DNA se misture com a da aranha, e após isso, o garoto adquiriu grandes poderes de aracnídeo, como a habilidade de se fixar em paredes, uma força extraordinária e a capacidade de perceber ameaças antecipadamente. Essas e outras habilidades pertencem ao adolescente Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha, que você com certeza já deve ter visto por meio de revistas em quadrinhos, animações, filmes, entre outros. Mas no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre a biologia das aranhas e se realmente seria possível ser um Homem-Aranha na vida real. Meu nome é João Pedro, mais conhecido como Dr. Jaguar, e seja muito bem-vindo à monitoria. Os aracnídeos são um grupo de animais invertebrados, ou seja, não possuem ossos. E são representados pelos escorpiões, carrapatos e o tema do vídeo, que são as aranhas. Por serem animais invertebrados, têm seu corpo dividido em duas partes. São elas o cefalotórax, onde ficam os olhos, boca, glândulas de veneno, e o abdômen, onde temos os intestinos, coração, traqueia, entre outros. Aracnídeos, como escorpiões e aranhas, são ótimos predadores, por possuírem glândulas de veneno, que utilizam para capturarem suas presas, sejam desde insetos até animais um pouco maiores. E como dito antes, as aranhas apresentam pelos sensoriais espalhados pelo corpo. Esses pelos representam um mecanismo de relacionamento das aranhas com o ambiente em que estão, o que acaba ajudando na percepção de inimigos próximos. Apesar de associarmos as aranhas às suas teias, não são todas as espécies que a produzem. E antes de tudo, as teias são produzidas na forma líquida, pelo abdômen das aranhas, se tornando sólida quando entra em contato com o ar. Essa teia pode ser até 5 vezes mais forte que o aço. E sua principal função ajuda na caça de suas presas, além de também poderem utilizar para se movimentarem. Mas se você não é um fã de histórias em quadrinhos, como alguns membros deste canal, saiba que nas histórias originais, Peter Parker não é capaz de produzir suas teias de maneira natural. Ao invés disso, ele utiliza os seus lançadores de teia, que foram desenvolvidos por ele próprio. E trazendo mais sua história para a realidade, para que alguém seja geneticamente modificado, a picada da aranha deveria introduzir em seu corpo um tipo de vírus que alteraria seu DNA, fazendo com que novas células se formassem com novas características por causa do vírus dentro delas. Esse tipo de vírus é conhecido como retrovírus. As aranhas também possuem a habilidade de escalar em paredes, por possuírem vários pelos finos em suas patas, que além de ajudarem na percepção, eles interagem com a superfície, fazendo com que os pelinhos se prendam com uma força que pode chegar a 170 vezes a seu próprio peso. Mas para que o amigo da vizinhança tivesse essa habilidade, ele precisaria ter pelos em suas mãos e pés, o que cá entre nós seria um pouco estranho, além de que não é todo dia que encontramos aranhas radioativas por aí. Agora, fiquem com um trecho de um homem que tentou se tornar o Homem-Aranha de uma maneira muito duvidosa. Ai, caralho!